Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio cultural: Mariana Brito Araújo, artista. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. É exibido na TV Santa Maria, canal 19, todos os sábados, às 20 horas da noite. Este programa é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Hoje estamos com o convidado, Vicente Bogo, e nós estamos como cenário, novamente usando aqui a Biblioteca Central da UFSM, que tem um prédio belíssimo da década de 70, e nós estamos aqui nesse mural do pintor Eduardo Trevisan. Bem-vindo ao programa, Vicente Bogo. Muito obrigado, saudação a todos. Obrigado por ter aceitado o convite. Gostaria de que tu nos trouxesse a tua experiência como político, né, para enriquecer nosso programa com tantos momentos históricos, políticos que nosso país tem, né, e passa. Então, assim, tu é natural de onde e se você tem alguma referência na tua infância ou adolescência, como é que começou esse percurso na política? Bem, eu sou nascido em 1957, então já passei os 60 anos de idade, né? Sou de uma família de interior, né, de 12 filhos, né, agricultores, pequenos agricultores, e eu desde pequeno me lembro como uma coisa mais antiga que eu queria ser na vida era ser padre. Ah, é? Eu creio que pode ter havido influência pela tradição religiosa da família, da comunidade. Sim. Talvez por um primo do meu pai, que tendo sido padre, trabalhou na Guerra do Vietnã, ficou 24 anos. Então, uma vez ou outra, vinha visitar os parentes e eu ouvia um pouco aquelas conversas. Pode ser que esse tema tenha me despertado além até, né, disso, olhando hoje, não é? Sim. Mas eu acabei saindo de casa aos 12 anos de idade. Como era o nome do lugar, da cidade? Eu nasci em Rio do Oeste, Rio do Oeste, município de Santa Catarina, né? Alto Vale do Rio Itajaí-Açu. Ah, né? sim. E aos 12 anos eu então saí de casa para ir ao internato, ao seminário religioso da congregação salesiana, onde eu permaneci por 10 anos, não é? Fiz meus estudos chamado ginásio, sim, ao científico na época, e depois ainda 2 anos de faculdade já com votos, né, temporários religiosos, né? E creio que esses 10 anos não só marcaram, mas consolidaram de alguma maneira ou deram o rumo, né, o restante da minha trajetória, né? E porque eu queria ser padre, embora tenha demorado um pouco depois, né, para entrar, repeti 4º ano para não ficar parado, fiquei 1 ano fora da escola, né? Então já aos 12 anos a gente já está ali pela adolescência. Sim. Outras ideias se passam, as dúvidas começam a aparecer, mas eu ainda assim fui e até o final, antes de sair, sempre tive a certeza de que eu faria bem, e me faria bem se eu me tornasse padre. Mas conforme foi andando, eu percebia que não era toda a amplitude que eu poderia realizar. Então, quando eu me convenci disso, de que eu, aspas, poderia fazer mais e melhor fora, isto é, deixando a vida religiosa, eu saí. Né? Mesmo sem ter onde morar, sem ter trabalho, longe da família, né? Já no Rio Grande do Sul, né? Em Santa Rosa, que foi onde eu vim por último, em 1979, em janeiro. Motivo pelo qual eu acabei construindo minha trajetória político-profissional no Rio Grande do Sul. E ali é que eu vim para estudar filosofia, psicologia, fiz ciência, matemática, fiz 2 faculdades. Fiz na sequência pós-graduação em educação, me especializei para ser administrador escolar, né, diretor de escola, atividade que eu não exerci, né, depois. E foi ali também a minha passagem para
à atividade política, porque na faculdade acabei sendo envolvido inesperadamente no movimento estudantil. Então eu acabei presidindo o Conselho Fiscal do Diretório Acadêmico da Faculdade, não é, Dom Bosco Santa Rosa. Depois fui eleito presidente e mais com a formação religiosa e também da filosofia, foi me despertando os temas sociais, né? O problema da desigualdade, tudo isso, porque naquele período, nos anos 70, tinha havido duas conferências importantes, episcopais, né, dos bispos da América Latina, uma em Puebla e outra no México, né, e outra Medellín, na Colômbia, né, ocasião em que os bispos, representando a Igreja da América Latina, tomaram uma decisão importante, que era que a Igreja na América devia fazer a opção pelos jovens e pelos pobres. Os jovens era o tema dos salesianos, sempre foi. A vida do salesiano é trabalhar com jovens, né? E os pobres tornou-se um tema que veio junto, porque afinal a pobreza ainda existe, não é isso? Mas naquele momento era crescente, era o começo do êxodo rural, não é? Então, e eu acompanhava os padres nas celebrações, nas vilas, né, no interior. Então fui tendo uma convivência da realidade local. E tudo isso foi me despertando no sentido de contribuir para resolver aquele tipo de problema. Isso tinha que idade? Eu estava com 23 anos, 23 anos, 23, né? Certo. E, bom, o Vicente Bogo, ele é professor, é político, foi deputado federal constituinte, vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, né? É um humanista e escreve também na revista Alta Política. Em que momento, assim, então, depois da graduação, tu faz cursos de aprimoramentos? Na tua trajetória, em que momento houve alguma mudança da tua posição mental em relação à política, quando tu foi escolhendo esse caminho? Eu observo que passei por uma mudança, eu vou chamar de evolução, né, contínua, né? Sobretudo porque eu fui a todos os eventos que eu pude participar. Então, seminários de educação, eu ia para o seminário de educação. Era de pedagogia, eu participava, se pudesse. Um seminário sobre economia, eu ia naquele seminário. Também porque eu estava me redefinindo em termos de escolha de futuro, né? Então, participei de centenas, talvez milhares, né, de eventos, reuniões, que de alguma maneira, muitas vezes eu até não entendia quase nada daquele tema, mas isso me despertava porque eu pensava assim, nossa, como sou ignorante, né? Como é que eu não sei isso? Eu tenho que saber isso também. Então, de alguma maneira, eu sempre procurei ter um conhecimento mais universal, né? Mas é claro que acho que pesou muito a formação salesiana, não é? Na minha formação pessoal, moral, e depois aquele princípio, né? Os dois cursos superiores que eu fiz na área de filosofia, com licenciatura em filosofia e psicologia, e ciências e matemática. Eu gostava de matemática, né? Eu me imaginava até um dia lecionando matemática, né? Professor na área de ciências exatas, né? Agora, aquela vivência ali com o diretório acadêmico me envolveu numa articulação, digamos assim, né? De um coletivo que era estudantil, e no caso lá em Santa Rosa, grande parte dos estudantes eram filhos de agricultores, era pessoal do interior, então tinha também ali um tema que era rural. Tanto que quando eu fiz minha pós-graduação, a primeira em educação, a minha dissertação eu denominei da educação cooperativa para a gestão democrática. Era uma maneira também de fazer uma crítica à ditadura, não é isso? Ao sistema da época, não é? Porque havia aqueles famosos decretos 477 e outros que impediam a liberdade de organização estudantil, de manifestação. Então eu peguei um pouco o final, vamos dizer assim que o autoritarismo no interior ele se estendeu um pouco mais do que nas capitais, né? E aí quando então eu decido deixar o seminário em 1980,
em dezembro, eu consegui, através do desprendimento de um professor colega meu, umas aulas para poder sobreviver. Então trabalhei com magistério, não é? E também com o que seria hoje as séries iniciais do ensino fundamental. E aí eu entrei automaticamente em contato com a articulação política e me envolvi com o setor jovem de um partido, né? No caso o PMDB na época. Coordenei na região missioneira, região de Santa Rosa, e eu tinha uma dúvida: como é que é a política por dentro? E isso me levou a ser candidato a vereador em 1982. Né? Tendo sido candidato, eu queria ver como é que era o discurso, o que diz, como é que funciona, como é que é a organização. Eu acabei ficando quinto suplente, não é, no meu partido. Tá? E eu pensei, bom, fiz a minha experiência, agora vou cuidar da minha vida, não é? Claro. E a minha ideia era, então, voltar à universidade, no caso em Porto Alegre, com a intenção de fazer um mestrado em ciência política, né? Mas isso foi sendo postergado porque eu fui convidado a trabalhar na coordenação da educação e da informação cooperativista de uma grande cooperativa, Cotre Rosa, trabalho que eu fiz durante 2 anos e 4 meses. Dali os sindicatos de trabalhadores rurais da região, tendo visto aquele meu trabalho, quiseram que eu fosse trabalhar com eles e também organizar a base sindical. E eu fiz isso, e nesse entretempo veio o processo da Assembleia Nacional Constituinte, não é? E os agricultores na região resolveram participar da Constituinte, e o resultado é que me indicaram eu para ser candidato. E bem, eu acabei virando de quinto suplente de vereador, né, deputado federal constituinte em 1986. Muito bem, eu te conheci como vice-governador na década de 90, né? Acho que mais para o final da década de 95, 98. Como é que foi essa experiência? E depois a gente passa para o outro bloco para continuar conversando outras atividades. Deixa eu te dizer assim, tudo que eu fiz, as palestras, as reuniões, né, seja pela cooperativa numa região grande, seja pelos sindicatos, né, que me levou à Constituinte, certamente nada foi mais desafiador e grandioso para mim do que ser constituinte. Participar da elaboração da nova Constituição do Brasil, né, para restaurar a democracia no Brasil, tentar definir uma Constituição com mais justiça social, garantir direitos que até então não existiam para os trabalhadores, né? Então tive lá uma contribuição importante, né? Consegui colocar 32 das minhas propostas foram aprovadas, estão dentro do texto constitucional de 245 artigos. Então você vê que eu chego lá do nada, praticamente, né? No meio de ex-governadores, ex-senadores, ex-ministros, aquelas figuras que conviveram no passado, né? Com o Jânio, com o Jango, com o Getúlio. Eu ouvi aquela conversa dos mais antigos e eu era um peixe fora d'água, tive que aprender a viver ali. Então foi um grande desafio, mas eu fiz ali o meu papel e recolho disso uma satisfação continuada, porque fiz bem a milhões de pessoas, né? O bem que continua acontecendo, mesmo que as pessoas não sabem que dependeu do trabalho de um desconhecido. Sim, eu imagino, porque é uma coisa séria, né? Que tu fez parte com a tua inteligência. Parabéns. Nós vamos fazer um breve intervalo e continuamos conversando com Vicente Bogo. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio Cultural Mariana Brito Araújo, artista. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção.
Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. É uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Hoje estamos com o Vicente Bogo, continuamos conversando. Vicente, sobre a tua trajetória como vice-prefeito em Santa Rosa e vice-governador em Porto Alegre, né, que aí tu morava lá em Porto Alegre, vice-governador do estado do Rio Grande do Sul. Como é que tu via essa passagem entre o eu e o social, né? Quem é o eu e quem é o social? Como é que tu via essa relação nesses períodos, que eram períodos diferentes, que depois também tu vai te aprimorando em outras culturas, né? Em outros estudos? Bom, como eu vejo hoje é bem distinto de como eu via no passado. Talvez eu deva te dizer assim, que até quando passei a conhecer um pouco mais a ontopsicologia, eu fazia as coisas sempre fiz, como faço até hoje, muito intuitivamente. Sim. Mas sem ter a clareza a razão, o significado, sem conseguir transcender aquilo, sem compreender antecipadamente. Só sabia que tinha que ir naquela direção. E na medida que eu sempre seguia a intuição, sempre o resultado deu certo. Tu ia fazendo, ia fazendo. Com a ontopsicologia, né, que me permitiu aprofundar e compreender vários conceitos que eu não tinha entendido na filosofia e que eram precários ou limitados, né, até equivocados na psicologia, né, então eu fiquei em condição de fazer a própria autocrítica, não é isso? De entender onde errei, por que errei, ou deu certo, por que deu certo, ou de entender por que uma política ela vai dar certo ou não vai dar certo. Porque, falando bem claro, não seria interessante pensar o seguinte, ou fazendo uma pergunta, é possível acertar sempre? As pessoas vão me dizer certamente que não. Eu diria que sim, mas para acertar sempre é preciso compreender antes todo o contexto, toda a informação que gera, não é isso? E a pessoa tem que ter uma consciência exata. Se a pessoa tem uma consciência exata, ela não erra. A gente erra porque não tem uma consciência exata. Tem uma consciência baseada em estereótipos, em modelos, em opiniões. A gente decide muito pelos outros, ou porque ouviu dizer, ou até por algum medo, o que vão dizer. Não é isso? Então nós somos muito condicionados, razão pela qual erramos muito, porque ficamos fazendo uma racionalização, usando como critério informações inválidas. Sim, correto? E isso gera até medo e insegurança, porque aí a pessoa tem aquela informação que poderia ser criativa e corajosa, então, então se eu jogo isso na política, não é isso? Tem político que faz coisas pensando que fez uma grande coisa, não fez. Mas ele fez de boa fé, pode ter feito, fez com boa vontade, tem feito, correto? Então hoje, quando se fala em alta política, por exemplo, estamos pensando assim, tem que entender, compreender antes qual é que é o desdobramento que aquilo vai ter efetivamente. Se ele vai fazer uma evolução, uma melhoria para o conjunto da sociedade ou aquela parte que está com problema, ou se vai ser algo que vai gerar ainda mais entraves, restrições, ônus para a sociedade. E compreender isso. Você falou uma coisa que eu preciso retomar, que é importante, precisaria bastante tempo para explicar. Né? O eu e o social, né? Isso. O eu e o social. Né? Claro que quando eu fui vice-governador eleito, eu ainda não conhecia esses conceitos, vamos chamar assim, esta sistematização perfeita que o professor Meneghetti fez sobre a ciência, né? Sobre a ciência, porque estamos falando, né, do conjunto da ciência. Então eu fazia avaliação pelo tanto que eu conhecia, porque todo mundo julga pelo tanto que sabe, pelo tanto que pensa saber, pelos seus conceitos, pelas suas convicções, ou pela sua ideologia, ou julga pela sua religião, não é isso? Ou pela opinião, que ela pode mudar a qualquer momento, conforme uma notícia que alguém planta, né, uma fake news, por exemplo. Né? Então, o eu e o social, vamos pensar assim, o eu, o que é o eu? Cada um de nós é um ser humano inteiro, íntegro, é uma unidade, não é isso? Autônoma. Claro, de pequeno precisa ser ajudado, mas depois de uma altura,
como o filhote do pássaro criou a pena, começa a voar, ele vai cuidar da vida dele dali para frente, não é isso? Um adulto deveria saber cuidar da vida dele, né? Em condições normais, não é isso? Então, eu sou uma pessoa, sou integral, cada nós é uma unidade, correto? O que é o social? É a soma de todos nós que estamos dentro, formamos uma sociedade. Mas a sociedade é como se fosse um organismo, como se fosse eu sou um organismo, que sente, que tem os sentidos externos, que tem a intuição, que tem a capacidade da racionalidade, não é isso? A sociedade tem uma certa racionalidade, baseada muito em opinião, não é isso? Estereótipos. A sociedade é como fosse um corpo, como se fossem partes. Uma parte está na agricultura, uma parte está trabalhando na indústria, outra parte está comercializando, né? Somos parte, uma parte está excluída, eventualmente, totalmente desprezada, né? E tem partes que funcionam muito bem e tem partes que estão com enormes problemas. Eu vi o professor Júlio falando, né? Se me dói o dedo, de quem é o problema? É do dedo? Não, o dedo é meu, né? O problema é meu. Se me dói a cabeça, de quem é o problema? Da cabeça? Não, é meu. Quer dizer que na sociedade, quando tem uma dor, né, um problema em algum lugar, ele é do corpo todo, ele é do corpo social, organismo do social. O professor Meneghetti fala do organísmico do social. Todo o corpo sente, não é isso? Por exemplo, a violência, né? A violência, não, podemos falar da mulher, podemos falar o narcotráfico, o tráfico, né? O consumo da droga, né? O desemprego, a submoradia, a questão do meio ambiente que é enormemente afetado, a falta de tantas coisas. Então, tudo isso são problemas, dores, que às vezes nós pensamos, a violência é problema de quem? Da polícia? Não é da polícia só. A polícia é quem nós mandamos lá para tentar excluir aquele ali, ou isolar, é o torniquete que se põe, mas que não pode ficar o tempo todo ali, sob pena de fazer uma gangrenar. Na verdade, a responsabilidade é pessoal, né, de cada um, para poder formar esse corpo. Então, eu tenho que ter esta consciência de que eu sou responsável por mim. Se eu me alimento de modo inadequado, vai me fazer mal. Se eu consumo coisas que meu organismo não assimila, não vai ser bom. Se eu faço esforço além do que eu posso, não vai ser bom. Mas se eu faço menos do que eu deveria fazer, também não vai ser bom, porque eu vou para a preguiça, e a preguiça me joga onde? Me joga no vício, me joga na frustração. Então, tudo tem medida, e essa medida cada um tem que ter. Então, cada um tem que ser. Primeiro, o professor Meneghetti fala da dupla moral, que é um tema delicado, né? A dupla moral. Não, a moral da vida. A vida deu a cada um uma informação de potencial existencial, como dá para uma semente de milho, dele virar um pé e produzir, né, 1, 2 espigas, 3 espigas de milho, né? Cada um de nós tem um potencial existencial que a natureza deu, né? Não importa quem vamos atribuir. Do carvalho, correto? vai ter um carvalho, tem um potencial. Cada um tem. Então nós somos os responsáveis primeiros, né? Para fazer com que nós desenvolvamos todo o potencial. Parábola dos talentos, 100%. Se Deus deu 10 de talento, eu tenho que devolver 10 em obra. Não é isso? E na sociedade equivale a mesma coisa. Eu tenho que ser responsável comigo e na sociedade. Eu não posso errar contra mim. Agora, a sociedade tem a projeção de todo mundo, não é isso? Então, tem uma certa falsidade, vamos chamar assim, né? Tem uma moral, que não é uma moral da vida normal, né? Mas em que as pessoas jogam determinados interesses e todas as coisas. Então, na sociedade, qualquer um, e um político especialmente, tem que entender isto para se conduzir de modo a fazer a melhor diplomacia, né? Andar do melhor modo ali dentro. E quando eu, político, vou propor uma lei, ou extinguir uma lei, ou modificar uma lei, por exemplo, eu tenho que pensar no sentido: qual é o problema que eu vou evitar ou que eu quero reduzir ou eliminar? E esta solução vai fazer isto? Ou vou criar um problema maior ali do lado? Então entra a discussão também do critério. Quer dizer que a política ela é arte? Sim. Arte do belo? Sim, é arte. Por que a política ela é arte? Porque, no meu modo de ver, você que é especialista, né, que é artista, né? A arte o que é? Senão a disposição de partes de modo harmônico, de maneira que você, quando olha o todo, maravilhoso. Olha esse quadro aqui, né? Está disposto, que dá para entender claramente do começo ao fim como é que nasceu a escrita, correto? Por desenho.
por desenho, né? Não tem um livro escrito ali, por desenho. Então, o artista montou, conta uma história, né? Num mural. Uma história, claro, sintética num mural. Né? Então, a política ela é arte porque ela tem que organizar as partes de modo que elas vivam em harmonia entre elas, certo? Os que trabalham aqui, os que moram lá, os que, né, tem que levar em conta toda a realidade, sabendo que todos somos humanos, enquanto humanos somos iguais, enquanto indivíduos somos diferentes, como uma folha de uma árvore é diferente da outra folha da mesma árvore. Não é isso? Não há repetir, não se repete igual. A gente identifica o fruto, não é isso? Ou por uma folha a gente identifica uma árvore. Bom, eu vejo um humano, ele é um humano, eu sei que nós somos todos humanos. Agora, temos uma individualidade e esta também tem que ser considerada, né? Por isso uma lei, eventualmente, ela pode ser abrangente para uma sociedade toda. Uma Constituição é nacional, depois foi feita a Constituição estadual, depois tem a lei orgânica municipal e as normativas inferiores, certo? E hierarquicamente organizada. Mas ela sempre tem que ser construída, quando é o caso, de maneira que o produto final seja essa harmonia. Nesse sentido, quem sabe fazer isso faz política, alta política, faz política de verdade. Ele é um artista também, né? Porque o modo como ele fala, né? Aprendeu também a fazer a arte na política. Vicente, então eu entendo que a responsabilidade é de cada um de nós. Se cada um de nós tiver essa unidade, esse centro, o social será um outro social já, né? Sim, como resultado. Sim. E o homem político, claro que também ajuda nessa formação. O Platão já dizia lá atrás, né? Quer mover o mundo? Mova a si mesmo. Certo? Sim. Porque nós estamos numa sociedade que todo mundo, se você pergunta num seminário, numa conferência, levanta a mão aí quem acha que tem que mudar. É quase unânime que todo mundo quer mudar, acha que a situação não tá boa na política, na economia, não é isso? Sim. Depois baixa a mão. Agora levanta a mão quem é que vai mudar. É verdade. Aí ninguém muda, porque está todo mundo esperando o outro mudar. E nós vivemos numa sociedade que, segundo o professor, a grande doença desse século é a neurose e a esquizofrenia. Não é isso? Todo mundo projeta no outro. A culpa é do outro, o problema é do outro. É o outro. Ele tropeça, a culpa é do outro. Ele ele não sabe as coisas, ele não estudou, mas a culpa é que não deram oportunidade. E cada um vai inventando desculpa. Não dá, não podemos continuar vivendo uma sociedade que terceiriza o problema, que joga para lá, não é meu. Que o prefeito resolva. Que o governador resolva. E eu? Mas se cada um mudar um pouquinho, aí mudou o mundo. Vamos pegar a ecologia. Desculpe só um instante. Vamos pegar a ecologia, pegar o meio ambiente. Uma coisa simples. Né? Vamos imaginar que todo mundo tomasse banho uma vez por semana. Mas se fosse todo dia, tomar banho todo dia. Né? Se a pessoa, em vez de deixar aquele registro aberto 3 minutos, deixa 5. Tem gente que fica 15, meia hora, né? Debaixo do chuveiro, né? E aquele chuveiro sai por minuto 10 litros de água. Se ele fica 2 minutos a mais aberto, ele jogou fora 20 litros de água. 20 litros de água, 10 litros de água, não é nada. Uma gota de detergente. Multiplica por 10 milhões de gaúchos todo dia. Multiplica por 7 bilhões, nem todo mundo tem acesso mais. Multiplica pela metade. Quanto nós estamos jogando na água, no rio e tudo que é lugar de poluição? Quanto estamos gastando a mais de papel, de caneta? A responsabilidade pessoal Quanto nós estamos consumindo? Já se dizem os cientistas, que o que nosso planeta Terra está produzindo espontaneamente só atende 8 meses do consumo humano. O restante a humanidade está tendo que induzir, está forçando. Né? Claro que você elogia a ciência, a tecnologia, até que você produz mais por hectare, né? Engorda um frango em tempo mais curto, um suíno em tempo mais curto, faz a vaca produzir mais leite e tal, mas tem um limite para isso em algum momento, tem um limite porque a natureza ela estabelece, né, o potencial e depois não adianta. Eu não posso ter mais do que 10 se o meu potencial é 10, 11 eu não posso, mas 10 eu tenho que perseguir. Meu ideal é o 10, é o 100% do meu 5, do meu 3, do meu 2, o meu 100. Este eu sou responsável.
Então tem uma responsabilidade que ela vem também para a sociedade. Então nós não podemos ficar de braço cruzado achando que o problema é do outro, porque o problema social é do corpo social. Sim. Né? Todos somos de alguma maneira responsáveis. Tudo que nós fizemos respinga. É claro que a responsabilidade ela sempre se dá num plano mais próximo, né? Então, eu moro na vila, eu tenho que estar mais ligado com aquele contexto no qual eu estou no dia a dia, não é isso? Depois eu estou numa cidade, depois eu estou num estado, não é? Mas se cada um faz a sua parte, e esse é o ponto, a política tem que responsabilizar os cidadãos e diminuir o assistencialismo e a dependência. Nós somos hoje uma sociedade, não é só brasileira, mundial, em que todo mundo quer se encostar para ser sustentado. Tem que mudar isso, né? Quer ser sustentado. E não pode ser assim. Esse seria, então, um conceito de uma nova pedagogia política. Nós precisamos encerrar o programa. Eu queria que você, então, encerrasse com uma mensagem, se você quiser. Então, nós temos que, primeiro, recuperar a identidade do humano, porque o humano não se reconhece mais como humano, bebe, se droga, mata por qualquer razão, né? Temos que recuperar a identidade do humano. Se o humano se entende como humano, então ele pode também entender a sua responsabilidade. E aquele que é o agente político, e agente político pode ser o diretor da escola, né? Pode ser, né, um político qualquer, pode ser o líder de uma empresa, o empresário, o carregado de turma, o dirigente sindical, todos somos responsáveis. Não podemos ser uma sociedade em que uma parte luta para tirar da outra, embora devemos lutar para evitar que haja uma exploração, né, dentro da sociedade. Então nós temos que recuperar o valor humano, né, o sentido do humano, porque isso dá um outro ponto de compreensão, um critério de julgamento, que é indispensável, e aí recuperando a identidade do humano e responsabilizando mais o humano por si em primeiro lugar, aí ele vai ver que também ele tem responsabilidade no coletivo. Então, a melhoria vai ser rápida, né, e duradoura. É verdade. Obrigada, Vicente, pela tua presença no programa. Desculpa. Estamos encerrando mais um programa Lígia Marques, a Arte de Fazer o Belo, e você pode ver no site da TV Santa Maria ou na TV Santa Maria, canal 19 da NET, todos os sábados, e nas nossas páginas das redes sociais, do Facebook e do YouTube, programa Lígia Marques. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa e a sua companhia, e espero você nos próximos programas. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, todos os sábados às 8 horas da noite. Apoio cultural Mariana Brito Araújo, artista. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção.